Olha, ontem eu mostrei a reportagem sobre os testes rápidos para a detecção do vírus HIV. Hoje é a vez de mostrar como acontece o tratamento. Os medicamentos antirretrovirais surgiram ainda na década de 80 para impedir a multiplicação do HIV no organismo. O uso deles melhora a qualidade de vida dessas pessoas, diminui o risco de infecções por doenças oportunistas. A repórter Geice Gomes acompanhou a rotina de um paciente em tratamento e você vai conferir com a gente nessa série de reportagens, hoje a segunda da semana. Foi na TV que este homem viu o anúncio do teste rápido. Ficou curioso, foi ao posto de saúde e há 3 anos faz tratamento. Como faz tudo certinho, só precisa ir ao médico de 6 em 6 meses para ver o índice da carga viral, que está abaixo de 1000 desde o começo do ano, ou seja, não oferece risco à saúde. A partir do momento que você começa a fazer o tratamento, vai tudo certinho, a não ser também se defender de álcool, drogas, que de fato também fui muito usuário disso. Por conta desse tratamento, dessa doença, ou desse tratamento que eu estou fazendo dessa doença, eu deixei tudo. Até porque eu quero viver mais. Se eu não fizer assim, eu vou viver muito menos. E o que tem mais de bom para a gente é a vida que Deus dá para a gente até agora. Ele mora no interior do estado, mas prefere fazer o tratamento na capital por causa do preconceito. No interior, quando as pessoas sabem que a gente tem um problema como HIV, um câncer, as pessoas criticam, muitas pessoas ficam distantes, se distanciam da gente, tem preconceito, falam mal. Aí para não haver atrito, não haver intriga, não haver constrangimentos com ninguém, é melhor a gente evitar ficar em sigilo, que se sente bem melhor. Assim como nosso entrevistado, mais de 3.500 pessoas fazem tratamento de HIV aqui no Centro de Saúde do bairro de Fátima. Dessas, 10% não seguem as orientações médicas como deveriam e 30% está com a carga viral acima do recomendado. A gente tem que ter uma forma com que esses pacientes se mantenham ligados ao serviço e consigam aderir ao tratamento. Acho que esse é o principal desafio e um dos entraves que a gente encontra é o número de pacientes para o número de profissionais que a gente tem atendendo. De 1996 a 2015, segundo o Ministério da Saúde, 295 pessoas morreram no Maranhão por complicações decorrentes da AIDS. A incidência da doença, ainda de acordo com o Ministério, tem crescido no estado, principalmente entre adolescentes e jovens adultos, público com maior evasão do tratamento. Porque tem início de vida sexual, porque o jovem parece que não tem muito medo das coisas, talvez isso seja pouco discutido ainda nas escolas, que eu acho que seria uma coisa fundamental, como se pega não só HIV, mas outras ISTs. Quem já consegue ter qualidade de vida alerta os pacientes que não estão em tratamento. Eu acredito que todos aqueles que iniciar o tratamento e não acabar, ele vai se sentir mais prejudicado. Até porque ele vai sempre ter consciência de que ele estava num tratamento de saúde e parou. Aí não tem remédio, não tem substância de remédio nenhum para combater o vírus, combater a doença, certamente ele vai prejudicar mais, ele vai querer até se revoltar e prejudicar outras pessoas. Olha, vale lembrar que o Hospital Getúlio Vargas, os centros de testagem e aconselhamento e o Centro de Saúde do bairro de Fátima oferecem o teste rápido, ok? Agora, durante todo o tratamento, o acompanhamento psicológico também é muito importante. Aceitar a nova condição, viver bem com ela, é um desafio, mas que pode ser conquistado ao longo dos anos. Uma tarefa difícil, já que dados do Ministério da Saúde alertam para o aumento da doença a partir de 2015. De lá para cá, aumentou a doença entre pessoas de 15 a 24 anos, ou seja, especialmente jovens. Então, a gente vai conversar a respeito desse assunto aqui. Eu sempre gosto muito de conversar com a Evelyn, ela é psicóloga. Vem para cá, Evelyn Lindholm, já é nossa... Casa, né? É nossa já, seja bem-vinda. É nossa já aqui, já tem que ter a carteirinha do programa já. Não é? Evelyn, então esse dado que diz respeito ao aumento da doença, especialmente nos jovens de 15 a 24 anos, e eu penso que o seguinte, não sei se eu estou, para a gente começar essa discussão, não sei se eu estou equivocado ou não, mas que é mais difícil para quem tem essa idade lidar com esse tipo de situação. Eu acho que o amadurecimento psicológico ainda não existe. Então, é ou não? E como é que pode se começar a amadurecer essa ideia na cabeça? Porque é uma coisa que a gente sabe, tem tratamento, mas não tem cura.
A pessoa vai viver com isso pro resto da vida. E é possível viver, a medicina já tem provado isso ao longo dos anos. Sim. É aceitar essa condição. Sim. A questão é que a gente está lidando com pessoas que já não têm um amadurecimento emocional, já não têm uma percepção de risco. Você vê, por exemplo, um adolescente ou alguém nessa faixa de idade que tem uma noção de se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa comigo? Não. Existe um autoconceito de imunidade. Eu posso fazer tudo, eu sei lidar com todas as situações e isso faz... Acontece com os outros, não acontece comigo. Não acontece com o vizinho, mas não acontece comigo, né? Ah, eu tenho um conhecido que tem, mas eu não. Não acontece. Então, se eu não tenho senso sobre mim mesmo, como tão pouco eu vou ter um senso sobre um acometimento como esse? O vírus HIV, ele não é... Quando foi descoberto lá atrás, ele era uma sentença de morte. Você vai morrer. Sim. Você pegou um resfriado, você morre. Não tinha isso. Hoje em dia a gente já tem um crescimento, a gente já sabe que tem controle, a gente sabe que você pode ficar inclusive sem a sorotipagem a ponto de inclusive até passar para outras pessoas, basta que você faça o controle, use as medicações. Só que o conceito emocional que você tem sobre a condição de saúde continua sendo o mesmo. Eu tenho uma condição de saúde que pode me levar à morte. Não é como, por exemplo, eu tive um câncer, eu fiz o tratamento, foi tirada aquela parte daquele órgão e tal, você fica com a sensação de perda, mas o HIV está lá no teu organismo. No caso do câncer, você diz assim, que a gente tem aquela sensação de que, pô, ultrapassei essa barreira. Sim, venci ali, fiz a químio, venci, estou superado, tanto é que algumas pessoas, você vê em rede social, né? Superei o câncer, venci o câncer e tal. Isso é legal, porque do ponto de vista psicológico, a pessoa fica em outro estado, não é? Sim, sim. Mas já no caso do HIV, por mais que a doença ela não se manifeste, e isso é importante, às vezes falta informação para as pessoas, né? Você não sente nada, não sente nada. Tem, é soropositivo, no teu corpo não tem nada. Mas a doença ela não se manifesta. Não tem nenhuma manifestação da doença, mas você é transmissor. E ainda fica naquela história, pô, tô convivendo com isso. Sim. Né? Sim. A diferença da história do câncer que você puxou o assunto. Sim. Tô convivendo com isso. Então, é o meu dia a dia. Né? Não é eu tenho que fazer tais etapas e aí eu saio daquilo ali. Tudo bem que o câncer ele tem, né? Tem pessoas que voltam a ter. Mas pensa nas pessoas que não vão voltar a ter. O HIV tem isso? Se você parar o tratamento, o que acontece? Volta tudo, né? A doença volta com força total e aí sim a probabilidade de você, né, se acometer de uma situação mais grave. Agora, especialmente nessa idade, é mais difícil fazer um acompanhamento psicológico ou chega um tempo em que não necessita mais disso, porque a própria pessoa já interiorizou isso? Como é que é do ponto de vista da tua profissão, lidar com esse tipo de situação? Eu imagino que cada pessoa deve lidar com isso de forma diferente, claro, né? Não existe assim, uma receita de bolo, mas no geral como é que funciona? Eu tenho pessoas que, por exemplo, acabaram de descobrir que tem HIV e não vão procurar tratamento. O tratamento médico tratamento mesmo? Médico, tratamento médico ou tratamento qualquer um que seja ele. Por quê? Porque vão para aquela fase do luto, né? Que é a fase da negação. Não está acontecendo comigo, eu não sei do que se trata. É como se simplesmente não estivesse acontecendo com aquele indivíduo. Ele ainda não aceitou aquela condição e ele não enfrenta. E o enfrentamento é procurar ajuda, procurar tratamento, procurar terapia, procurar orientação. Exatamente por não procurar orientação é que você permanece inclusive nesse estado, porque você não se informa o que você pode fazer. Hoje aqui em São Luís a gente tem um núcleo de atendimento para pessoas com HIV que é muito bom. Não é aquela coisa assim de você estar perdido por aí sem saber o que fazer. Você procurou um centro, eles vão te atender, eles vão te orientar, eles vão te direcionar para psicólogo, eles vão te direcionar para a medicação que você tem que tomar, eles vão fazer tudo para que você se sinta seguro, para que você entenda do que se trata a doença e para que você enfrente ela. Agora, porque enfrentar ela é tratar, né? Sim. Agora, Evelyn, a gente está falando disso do ponto de vista particular, pessoal, assim, do meu universo. Sim. Ok, o meu universo enquanto pessoa. Mas eu estou inserido numa sociedade e muitas vezes cheia de preconceito, especialmente com determinado tipo de coisa. É por isso que a gente vê as pessoas dizendo, venci o câncer, mas ninguém diz, meu HIV está baixo. Não é? Ninguém diz isso. Aí, a pessoa aceitar a condição é o primeiro passo, inclusive, para ela
se inserir nesse meio preconceituoso, nesse meio que te refuta também? Sim, sim. É o primeiro passo. Só que a gente tem que entender que, por exemplo, é uma condição de saúde que não tem apenas um preconceito, mas tem literalmente um conceito muito formulado. Parece que só quem tem HIV são as pessoas que são promíscuas, que usam drogas, né, trocam de injeção, né, de seringa, né? Que são pessoas que têm relação sexual com todo mundo, que são homossexuais. Então, assim, a gente tem os estereótipos. O que não é verdade. O que não é verdade. Porque, assim, a própria relação que acontece entre homossexuais, o tipo de relação que é cometida, também é cometida entre heterossexuais. Então, não faz diferença. Os cuidados, inclusive, têm que ser os mesmos. Os cuidados são os mesmos para ambos. Então, assim, só que a gente tem essa percepção social. Então, a pessoa que ela chegam para ela e diz assim, olha, é isso, o teu exame deu, você tem HIV. Ela vai pensar, para quem eu vou contar? Eu vou contar isso para minha mãe, eu vou contar isso para meus familiares, eu vou contar para meus amigos? Não, geralmente as pessoas não contam, porque existe uma falta de informação tão grande nas pessoas que eles acham que se eu chegar perto de ti, né, eu vou pegar HIV, se eu beber no mesmo copo que você, eu vou pegar HIV. Então as pessoas têm a percepção de que se eu contar, eu vou ser isolado. Sabe, é como se você fosse excluído ali da sociedade, porque a partir daquele momento existe um conceito relacionado a você. Tu estás falando uma coisa interessante, que é a seguinte, informação. E aí a gente está tratando de um fato já consumado. O sujeito já está com a doença, já está com o vírus, na verdade. Pode até não desenvolver a doença, mas enfim, é portador. Mas a informação antes, eu volto com uma questão do comecinho da conversa. A gente está falando aqui de um público que já está acometido. Sim. Mas a informação é importante, inclusive, dessa tomada de consciência, para que se evite, já que nós temos dados aí, especialmente entre os jovens, de 2015 para cá, aumentou. Sim, muito. E aí isso deve ser tratado como? Porque a gente sempre sabe que na medicina tem aquela máxima, né? Prevenir é melhor do que remediar. Claro. E isso do ponto de vista psicológico, a gente tem relaxado isso em casa, de lidar com esse assunto com a família, com os jovens na escola. Certamente. Por causa, e eu tenho a impressão, Evelyn, por causa justamente dessa história de, agora não é mais uma sentença de morte. Beleza, e se relaxou, eu tenho essa impressão. Eu não acho que seja por isso, até porque nem todo mundo já aprendeu isso. Nem todo mundo já entendeu que, se eu pegar HIV eu não morro. Não é isso. As pessoas realmente têm a sensação de que comigo não vai acontecer. Eu já te conheço há um tempo, a gente já se relaciona, pronto, não preciso mais usar camisinha. Mas eu fiz algum teste contigo? Tu mesmo verificou, olhou os meus exames, fomos juntos fazer uma bateria de exames para a gente ver o que cada um tem individualmente e se a gente ter relação sexual sem proteção? Somos especificamente parceiros unilaterais que não tiveram outras histórias, né? Quantas vezes a gente, por exemplo, não pega um resfriado numa pessoa que está próximo da gente? Isso é uma coisa simples? Mas a gente não está ali pegando isso de algo tão simples assim. A gente está falando sobre uma condição de saúde que vai te adoecer e é uma condição que vai se manter dentro do teu sangue pelo resto da tua vida. Não pode ser um assunto tabu, né? Isso tem que ser conversado em casa, tem que ser conversado com... E as pessoas não falam, fica parecendo assim que, não vou falar sobre isso porque aí isso não entra na vida da pessoa. Você tem que orientar para evitar. Tem que tirar essa ideia de que contigo não vai acontecer com o outro, mas não vai acontecer contigo. Tem que tirar essa ideia de, eu sou imune às outras pessoas que estão... Hoje em São Luís a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas com HIV. Quantas você conhece especificamente já chegaram para ti assim, diz, olha, eu sou HIV positivo. Não tenho um caso para relatar. Eu tenho 3 pessoas, mas simplesmente porque eu atendi no consultório. Mas pessoas que eu conheço no meu dia a dia, elas não falam. Alguns, inclusive, eu sei que são, por conhecer. Isso eu também tenho pessoas, nesse mas caso assim, eu tenho. Pergunta se ela veio, por exemplo, pedir uma ajuda, pedir uma orientação, se ela fala sobre isso. Não, é como se fosse realmente assim, meu segredo sujo, sabe? Eu vou deixar aqui guardado. Então as pessoas não estão se prevenindo. Eu queria agradecer, Evelyn, esse bate-papo. E se quiser acrescentar mais alguma informação, fique à vontade. Eu acho que é importante as pessoas saberem que o HIV já não é mais uma condição necessariamente de que você vai vir a morrer porque você se acometeu de HIV. Você teve diagnóstico, procure ajuda. Vá no posto de saúde, converse com quem você tem que falar, fale para a família.
E outras pessoas que não têm, tem alguém próximo que tem, não se afaste da pessoa, não ache que se você estiver perto você vai ser contaminado, não é assim que isso acontece. Se informem mais, deixem de colocar perspectivas que não são reais sobre os indivíduos. Se cuide, né? Use proteção, não ache que com você não vai acontecer com o vizinho, mas não acontece com você. A realidade não é assim. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Basta você dar uma abertura para que isso aconteça. Obrigado, Evelyn. De nada, querida. Bom, sempre muito bom a gente conversar aqui. Prazer. Aliás, a respeito de diversos outros assuntos, outras a gente teve a oportunidade coisas, aqui. é verdade. Obrigado, viu? De nada, querida.